Hoje eu vou te ajudar a escolher o melhor microfone dinâmico da Fifine. Eu selecionei três aqui, o K658, o K688 e o AM8. Todos eles têm um sample rate de 16 bit e 48 kHz. Tá? Eu não sou nenhum expert, eu sou somente uma pessoa que gosta de praticidade. Então eu gosto de pegar o microfone, conectar e já sair usando. Tá legal? Então são opiniões assim pessoais minhas, porque eu tenho experiência usando esses três microfones aqui. Então eu vou passar para você tudo que eu observei com relação a esses microfones para te ajudar a tomar uma melhor decisão, beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui pela espuma. Todos eles vêm com a espuma, claro, mas considere que, por exemplo, o K688, a espuma e sem espuma é a mesma coisa, que a espuma dele é muito ruim. O K658 é uma espuma é melhor um pouco do que a K688, mas ainda é ruim. O que tem a melhor espuma aqui é o AM8, que é uma espuma extremamente, ela é densa, ela é aveludada e assim, e ela é bonita, tá? E é eficiente. É uma das melhores espumas que eu já vi. Por exemplo, eu tô com esse microfone aqui e a espuma, na minha opinião, da AM8 ainda é melhor do que esse aqui. E é um microfone que custa aí 3, 4 vezes o valor desse microfone, tá? Do AM8. Então a espuma dele é muito boa mesmo. Agora os outros eu já recomendo fazer uma gambiarrazinha, porque não vai proteger nada essa espuma aí. Principalmente pace e base, não vai. Você tem que falar de lado, assim, igual eu tô falando. A técnica mesmo. E aí eu aconselho as pessoas, às vezes, a cortar aquelas máscaras cirúrgicas que você compra na farmácia. E aí bota por dentro, e aí bota a espuma por cima. Dá uma. Assim, ajuda bastante, tá? Me ajudou muito. Com o K658. Construção. O que tem a melhor construção é o K658, então ele tem uma aparência mais robusta. Então, para mim, assim, a olho nu, ele parece aquele microfone que vai durar mais do que os outros, tá? Até por quê? Porque o corpo dele é de metal, aqui o corpo dele é de metal e ele é mais pesado. O K688, aqui o corpo dele, essa parte aqui, também é de metal, tá bom? O shock mount também é de metal. E aí ele é parafusado aqui no corpo e tal. Mas ele, quando você pega ele tem uma sensação assim mais leve, entendeu? Materiais assim. Sabe aquela coisa de você pegar Porque, por exemplo, esse microfone aqui que eu tô usando, ele é bem pesado. Então passa uma ideia de robustez. Então todos os microfones que eu já tive até hoje, da Rode e por aí vai, com excelentes construções, todos eles eram bem pesados. Então você tem essa ideia de associar o peso à qualidade. Então, se você for fazer isso, o K658 tem mais qualidade do que o K688 e muito mais qualidade do que o AM8, que o AM8 tem esse corpo aqui de plástico. Isso é uma desvantagem gigantesca, porque você tem essas hastes aqui presas ao corpo dele, presas a um corpo de plástico. E essas hastes deles aqui, essa rosca, são muito de baixa qualidade. Muito mesmo. E não dão um aperto assim bom, tá? Então, para você ter uma ideia, o Blue Yeti X, o corpo dele é de metal e quando você dá um aperto mesmo, que segura. Agora esse aqui não, você pode apertar e eu tenho medo de quebrar do caramba. Então, e não fica tão firme, tá? E aí, porque é um corpo de plástico, eu não sei se por dentro tem algum metal, não sei, mas não aparenta ter não. E aí você pode acabar, o parafuso pode acabar estourando o corpo dele de plástico, tá? Então, com relação à construção, o K658 ganha. Versatilidade, o K688 e o AM8 eles ganham por quê? Porque eles têm dois botões de ganho, então ganho de microfone e também o volume do Windows, e também eles têm entrada XLR além da entrada USB-C. O K658 ele só tem entrada USB-C. Qual é a grande vantagem aqui na questão da versatilidade? É que se você for colocar mais de um microfone, o ideal seria você comprar o K688 ou o AM8 usando o XLR. Aí você conecta um cabo XLR e conecta numa interface e aí você consegue conectar aí dois microfones ao mesmo tempo. Via USB, se você conectar dois ao mesmo tempo, você vai ter conflito, tá? Isso é bem interessante porque
eu tinha 2 Blue Yeti aqui, Blue Yeti X, e eu conectei os dois ao mesmo tempo, e o programa reconheceu os dois, o OBS reconheceu os dois, então não tive nenhum conflito via USB. Muito interessante. Mas o K658 você tem conflito. Tá? Na verdade, esses da Fifine aqui, você tem conflito se você ligar via USB. Então eu não arriscaria. Por exemplo, no meu caso eu liguei um K658 e um K688 junto via USB e deu problema. Não funcionou. Tá? Então você vai ter, por exemplo, você vai comprar 2 K658 para poder fazer um podcast. E aí você quer convidados e tal. E como ele só tem USB, ele não é o microfone para você. Então você tem que pegar o K688 ou o AM8 e aí conectar via XLR numa interface, tá bom? Ou num mixer. Beleza. Todos eles são bem bonitos. Cada um tem a sua particularidade, na minha opinião. Eu acho, se não fosse esse botão gigantesco do K658, eu acharia o K658 mais bonito. Mas em questão de beleza, eu gostei muito, muito mesmo do AM8. Tá? Assim, mais meu estilo. Mas aí é muito pessoal, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Você tem aqui o isolamento acústico. Todos os três fazem um bom isolamento acústico. Por quê? Porque eles são microfones dinâmicos. Então, qual é a principal diferença entre o microfone dinâmico e o condensador? É a questão da captação. O microfone dinâmico, ele consegue isolar mais os ruídos que eles estão, por exemplo, a partir dessa parte aqui, ó, porque ele capta assim, faz tipo uma bola assim, tá? Assim. E aí, tudo que está por trás aqui, ele consegue isolar bem. Já o condensador não, porque ele é um microfone feito para poder pegar bem a sua voz e captar assim todas as nuances da sua voz. Então ele pega bem mais detalhes, então questão de detalhes ele é bem melhor, mas é um microfone que se você largar uma agulha ele vai captar, entendeu? Capta você engolindo saliva, capta, entendeu? Ele faz muito isso. Aí você tem que usar algumas técnicas para não... mas, por exemplo, se você tem um ambiente que não é tão tratado e que tem alguns ruídos, por exemplo, o ruído do ventilador, ar-condicionado, a fenda do seu computador, teclado, e você quer minimizar esses ruídos, esses barulhos, você deve usar um microfone dinâmico. Simples assim, tá? Mas lembre-se que ele não faz milagres. O ideal seria você falar perto e aí baixar o volume. E dependendo do programa que você estiver usando, você usa alguns filtros para poder eliminar bem esses incômodos, vamos dizer assim, tá? Mas saiba que ele não vai também, como eu te falei, não vai fazer milagres. Então, se tiver um cachorro do seu vizinho logo lá latindo, ele vai captar. Não vai captar tanto quanto um condensador que vai parecer que o cachorro está do teu lado. Entendeu? Mas ele vai captar. Eu tinha um da Rode, que era o Procaster. O Procaster, ele fazia um trabalho muito bom de isolamento de ruído. Era só colocar, por exemplo, se eu estivesse perto da janela, então eu tinha que colocar a traseira dele virada para a janela. E aí tudo que viesse da janela, buzina, essas coisas todas, ele conseguia isolar muito bem. Não fazia milagre, como eu te falei, mas ele conseguia isolar muito bem. 1000-0 nesse microfone da Fifine. Mas, como eu te falei, é um microfone que custa 2.000, 3.000. Acho que na época, agora não sei quanto tá mais. Deve estar mais de R$2.000. Então, mas esses microfones aqui, eles fazem um bom trabalho. E na minha opinião, minha mais modesta assim, opinião, acho que o K658 ele consegue vencer um pouquinho comparado com os outros, tá? Mas todos eles fazem um bom trabalho no isolamento acústico. Só você saber regular o volume e eles vão conseguir... Você vai conseguir um resultado satisfatório, tá bom? Shock mount, para você evitar aí um pouquinho essas vibrações. Principalmente você que está com o seu microfone... por exemplo, eu estou com o braço articulado na minha própria mesa. Então, se eu teclar, essa vibração no teclado também vai passar pelo braço articulado até chegar no microfone. Então é importante você ter um shock mount. Também não é uma coisa que vai fazer milagres, tá? Mas, assim, o AM8 não tem. Mas, na minha opinião, olha que interessante. Na minha opinião, ele faz um trabalho melhor do que todos os outros
nessa questão. Então, de eliminar essas vibrações. Mesmo não tendo um shock mount, ele deve ter alguma coisa interna assim, mas ele faz um trabalho muito melhor nessa parte do que o K688, do que o K658, minha opinião. Não é aquela coisa toda, tá? Assim, se falar, faz muita diferença? Não faz tanta diferença não. Na minha opinião, ele é um pouquinho melhor. Mas é claro que você tem um shock mount, sei lá, até visualmente falando, é melhor, tá? Mas, na minha experiência usando aqui, o AM8 fez um bom trabalho, mas o K688 não fica para trás e o K658 também não fica para trás, tá? Mas se eu for comparar aqui em questão de shock mount, questão de qualidade de shock mount, eu acho que o do K688 é um pouco melhor, tá? Até porque é feito de metal, me parece ser algo mais robusto, e o do K658 ele é de plástico. Essa parte aqui, essa base aqui é toda feita de plástico. Mas de shock mounts você vai estar bem com qualquer um deles, tá bom? Compatibilidade. Eu testei, vou falar de compatibilidade que eu testei, só conectando no celular, então não tive nenhum problema conectando no celular. Gravei vários vídeos com o K658 no celular. Gravei, acho que foi 1 ou 2 no K688 e gravei vários aí no AM8 também. Mas o que eu usei mais no celular foi o K658. Bem satisfatório, bem tranquilo. Não tive nenhum problema de compatibilidade. E o meu microfone e o meu celular é um celular mais antigo, de 2018. Então, funcionou perfeitamente, tá? A própria fabricante diz que você não vai ter problemas aí, que ele é compatível tanto com iPhone, iPad e Android, por aí vai, tá bom? RGB. O único que não tem RGB é o K688, tá? Então, ele é um estilo mais assim de podcast. Ele tem só uma luzinha aqui em cima de mute, e aí você aperta e aí ela fica vermelhinha. É a única coisa que você tem de iluminação nele. Mas o K658 e o AM8 tem esse RGB. O RGB funciona muito melhor no K658. O RGB do AM8 vem com alguns defeitos, tá? Você apertar o botão e não funcionar às vezes. Isso sim, é do microfone. Então, tem pessoas que falaram que não, meu tá normal e tal, mas várias outras pessoas falaram, não, eu tô com o mesmo problema. E, assim, é uma coisa de sorte, mas eu acho que é um defeito do modelo, tá? Então você vai apertar e às vezes ele vai trocar o RGB, mas às vezes não vai. Então ele tem esse defeito aí no RGB. Então se o RGB é importante para você, sei lá, ficar tocando e trocando e tal, é relevante para você, então considera isso aí um pouquinho, porque você pode também ter esse defeito aí quando você comprar o seu modelo, tá bom? É um ponto negativo aí nele, tá? E como eu te falei também, esses apertos aqui do lado, isso cara, é muito ruim. É um dos piores que eu já vi na minha vida. É muito ruim. Tanto o parafuso aqui, quanto para dar aperto nele, que não pega aperto. É muito ruim. Vamos lá, custo-benefício. Todos os três têm todos os três têm um bom custo-benefício. Tá? O valor deles varia entre normalmente 350 e 450 reais na AliExpress. Lembrando que se você quiser adquirir o seu sem medo, tá? O link está aqui embaixo. Então você compra com os links que eu coloquei. E aí você ajuda o canal e ainda compra também no AliExpress de lojas confiáveis, sem problema. Então, sem dor de cabeça, e você vai ter o seu microfone chegando em casa sem ser taxado, tá? Nunca fui taxado comprando esses microfones aqui e eu não vi ninguém que tenha sido taxado. Sei que você tenha muito azar, mas tranquilo, vai chegar tranquilo na sua casa, tá? Sem dor de cabeça. Vamos lá. Então, todos os três têm um bom custo-benefício. 350 a 450 reais, que é um valor bom para esses microfones hoje em dia, tá bom? E aí você vai ver só a questão do seu orçamento e vai ver quanto é que ele tá na hora que você for comprar, porque os valores variam, entendeu? O AliExpress às vezes muda os valores aí, então eu acho que o K658, acho que ele é o mais caro hoje na AliExpress, e o AM8 acho que ele é mais barato, hoje, tá? Mas isso pode mudar já, sei lá, não sei quando você está assistindo esse vídeo, pode ter mudado, tá bom? Então por isso que eu não tô nem falando dos valores específicos, porque pode mudar. Resultado final, o que eles entregam de resultado final?
Uma coisa que pode incomodar muitas pessoas é que o K688 e o AM8, eles entregam um resultado final, assim, com uma ênfase bem grande nos graves. Então, eles são bem graves, assim, que eles entregam. Mas... E, assim, o monitoramento dos três são bons, mas o monitoramento do AM8 e o monitoramento do K658 são os melhores. O monitoramento do K688 é um pouquinho inferior, na minha opinião, tá? Mas, assim, é aquela para pessoa mais exigente e tal. Mas, tipo, quando eu me ouço no K658 é bem tranquilo, bem prazeroso. Então, e no AM8 também, tá? Mas, assim, o K658 ele é um pouquinho mais flat. Então, ele é melhor para você poder fazer equalização. Agora, o K688 e o AM8 eles são mais graves. E aí, para você equalizar, acho que, na minha opinião, é um pouquinho mais difícil. Mas quem gosta de microfone com graves, bons graves, então tá bem servido com o K688 e o AM8. Tá bom? Eles vão fazer um bom trabalho com relação a isso. Agora, se você buscar algo mais flat, é o K658. Mas aí ele não tem entrada USB. Ou não tem entrada XLR, ele só tem entrada USB. Então, vai muito do que você deseja, tá? Mas nada que você não possa ajustar no final. Como eu falei, compatibilidade com celular, todos os três, tranquilo. E quais deles eu recomendo? Eu recomendo qualquer um deles, vai depender do seu orçamento e, assim, do seu setup, o que você quer, tipo, você quer com LED, você quer sem LED e tal. Mas, assim, se eu tivesse que escolher um hoje, por exemplo, se eu estivesse fazendo um podcast, streaming e por aí vai, eu iria de AM8, tá? Eu iria de AM8. Mas é muito pessoal. É muito pessoal mesmo. Embora eu goste mais de maneira geral, do K658, mas ele tem essa questão, se eu for usar mais de um microfone, eu não consigo. Então, assim, eu gosto do AM8, ele era um dos meus microfones oficiais aqui. E, assim, o K688 não me agradou muito, tá? Não sei, assim, não foi aquilo que eu esperava. Mas, assim, você vai estar bem servido, você vai estar bem servida de qualquer um deles, tá bom? Vai depender muito do seu objetivo, mas se atente para o que eu falei. Quer um microfone com você tem maior durabilidade, uma aparência mais robusta e tal, é o K658, mas você não vai conseguir usar dois ao mesmo tempo, tá? Você quer um microfone mais para podcast, com uma aparência assim bem similar com aquele da Shure, então você pega o K688, porque ele é bem parecido, ele é mais assim, mais sério. Aí, mas é streaming, gaming, não sei o que, você quer ter um LED, um RGB, aí você pega o AM8 e também você quer fazer podcast e tal, então esse aí é o seu AM8, porque você vai usar e tem esse RGB mais bonitinho e tal, entendeu? Mas fica muito a seu critério. Todos os três você vai estar bem servido em questão de resultado final, tá? E eu recomendaria aí sem medo qualquer um desses microfones aqui da Fifine, tá bom? Então essa é a minha avaliação final desses três microfones, o K658, o K688 e o AM8 da Fifine. Todos os três microfones dinâmicos. Não esquece aí, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Se você quiser adquirir qualquer um desses microfones, o link está aqui embaixo para você comprar com confiança, comprar sem medo na AliExpress e ainda ajudar aqui o canal. Beleza? É isso. Um abraço e fui!